Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Este estudo é o número 78. E nós vamos continuar aqui no nosso capítulo do Retorno à Vida Corporal, que fala de várias situações em que o espírito volta, ele reencarna e que coisas que acontecem nesse caminho, né? O que ocorre. E agora nós vamos entrar aqui no subtítulo Idiotismo e Loucura, tá? E lembrando, quando se fala de idiotismo, não é de xingamento, de idiota, mas naquela época de Kardec, e até hoje, se eu não estou enganado nas classificações médicas, o idiotismo é uma espécie de deficiência do entendimento, né, da claridade mental, né? Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. E na questão 371, Kardec diz o seguinte: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior. Olha só como ele usa os termos, né? Parece uma coisa muito feia que Kardec falou, mas vejam, esse é o palavreado da época, gente. E a linguagem, ela é dinâmica, ela se modifica. Uma palavra positiva do passado pode ser negativa hoje, assim como palavra negativa do passado pode se tornar positiva agora. Então vejam, ele está classificando como doenças, pessoas que têm deficiência, tá? E ele fala, cretinos e idiotas têm uma alma de natureza inferior? E o espírito responde, não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então ele explica que o deficiente ele tem uma dificuldade de comunicação, tá? De comunicação aqui, ó, insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, mas muitas vezes é mais inteligente do que pensais. Então ele só está com aquele momento que ele precisa ter aquela dificuldade. Questão 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Tá? E a resposta: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então é uma forma de contê-los, para que eles desenvolvam o amor, a alegria, né? Desenvolvam o carinho, porque numa família, uma pessoa com um tipo de deficiência de comunicação, que ela não sabe se expressar, que muitas vezes tem a fala, mas não sabe se expressar, né? Ela vai ter que ser muito amada, e ela vai ter que aprender a amainar os seus ânimos e aceitar o amor, e conviver com aquela família. E é claro que o trabalho da encarnação, com o esquecimento, não vai fazer lembrar o tempo todo, né, de situações do passado. Então veja que tem tudo um tratamento de Deus, uma providência superior. Eu sei que algumas pessoas falam às vezes assim que pessoas com deficiência são espíritos muito iluminados. Vejam bem, não faria sentido, eu sempre digo isso, a espiritualidade não desperdiça recursos. Então não teria por que um espírito muito iluminado, com grande capacidade de educar, de ensinar, de criar, de inventar, vir com dificuldades. Porque toda a inteligência dele não seria útil. Ele estaria, digamos assim, preso. Seria como um pássaro preso em uma gaiola. E a ideia da deficiência, no que Kardec fala aqui, é realmente fazer com que ele desenvolva o amor não só nele, mas em toda a família. Tá? Então é uma missão muitíssimo importante, tá? Muitíssimo importante para a família e para o espírito. Tem uma questão anexa em que Kardec pergunta: não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? E ele responde: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não o impedirá que seja um bom músico. Então viram um exemplo que Kardec deu?
um pianista maravilhoso, mas que pegue um piano ruim, ele continuará sendo um pianista maravilhoso, mas naquele momento ele está usando um piano ruim. Tá? Tem uma consideração de Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Olha só. Questão número 373. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem, nem o mal, não podendo progredir? Olha a resposta do Espírito. É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades, é um tempo de prisão. E uma pergunta anexa. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente, ou seja, um homem muito inteligente, mas que possa ter praticado mal, né? E ele diz, sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele abusa. E não podemos negar que muitas pessoas que praticam o mal, né, muitas vezes são pessoas inteligentíssimas, mas usam da inteligência para fazer coisas erradas. E ele diz aqui, ele tem uma consideração seguinte. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer-se que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro como o é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. Então, cada qual na sua provação, praticando a correção dos atos anteriores, tá? Porque a lei de ação e reação, meus amigos, ela não acontece gratuitamente. Se assim fosse, Deus seria injusto. Deus não teria conhecimento das realidades das coisas que acontecem com os homens. Então, portanto, não seria Deus, né? São princípios da doutrina espírita. Questão número 374. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? E ele diz sim, muito frequentemente. Ele compreende as cadeias que o entravam, seu voo são uma prova e uma expiação. Então, na maioria das vezes, ele entende na situação que se encontra. Questão número 375. Qual é a situação do espírito na loucura? E a resposta: o espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que os órgãos que presidem os efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Tá? Então, a gente sabe que existem muitos casos que as falhas ocorridas lá atrás, os males que nós infligimos às outras pessoas, eles contaminam de tal forma o perispírito que quando reencarna, a culpa transfere ao corpo daquele que vai encarnar a culpa dele mesmo. Né? O pensamento dele mesmo, a consciência pesada dele mesmo, transmite ao corpo que ele vai encarnar, ao corpo biológico, as falhas que são necessárias às provas. E tem uma pergunta anexa. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? E ele diz sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele de uma certa medida e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado
pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Então, muitas vezes, esse efeito mental, né, esse problema mental, essa loucura, como ele diz aqui, só abandona ele depois do desencarne, porque depois do desencarne nós não precisamos seguir com essas doenças, com essas situações do corpo. Questão número 376. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Olha que questão importante. E ele diz: o espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. Olha só, é como alguém tentando fugir da prisão, né? O corpo imperfeito não permite que ele viva do jeito que ele quer, então ele tenta fugir. Questão número 377. O espírito do alienado se ressente depois da morte do desarranjo de suas faculdades? E a resposta: ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha, tá? Então, a perturbação pode variar de tempo. Questão número 378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? E ele explica aqui, é uma lembrança, um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que, quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. E nós sabemos que esse tempo varia para mais ou para menos, dependendo da revolta do espírito, do estado de consciência, porque um espírito mais revoltado, mais vingativo, esse estágio se prolonga. Um espírito mais apaziguado, com o entendimento de sua prova, esse espaço se reduz. E todos eles são tratados, são cuidados na espiritualidade, ninguém fica sem socorro, sem ajuda. Então, meus amigos, um assunto muito interessante, vamos parar por aqui, né? E no próximo estudo de O Livro dos Espíritos, vamos continuar no subtítulo da infância, lá na questão número 379. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Grande abraço!